Olá, alunos! Vamos para mais um vídeo explicativo do roteiro de estudos de matemática do dia 28/6/2021. Nós temos aqui o conteúdo, o conjunto dos números inteiros. Então, vocês vão começar a entender como que a gente pode representar um número quando a gente quer representar algo menor que zero. Então, no conjunto dos números inteiros, nós temos os números positivos, que são os números que nós já estamos acostumados a trabalhar, e temos os números negativos, que são os números que estão antes do zero. Então, aqui nós temos um texto que vocês precisam fazer a leitura. Vocês não precisam copiar esse texto no caderno, é somente fazer a leitura. Nesse texto, eles vão falar sobre uma temperatura abaixo de zero em um determinado continente. E existem outros exemplos também citados abaixo. Então, a gente pode, em um determinado momento, ter uma dívida no cartão, que será representado com um número negativo. Podemos ter um número negativo representando uma temperatura abaixo de zero, seja num freezer, seja num país, seja numa determinada região. Podemos ter o número negativo representado de várias formas, por isso que é importante que a gente saiba efetuar os cálculos com ele. Então, aqui tem um pequeno resumo que vocês precisam copiar no caderno. Então, aqui, ó, copie ou imprima o conteúdo abaixo no caderno de matemática. A atividade do currículo em ação, descobrindo o que vem antes do zero, o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é a junção de todos os números positivos, o zero, que não é nem positivo nem negativo, e todos os números negativos. Da mesma forma que ele cresce para frente, ele é infinito para frente, ele é infinito no sentido contrário. Então, forma-se uma simetria, certo? Partindo do zero, o 1 e o menos 1 está distante do zero na mesma posição. Partindo do zero, o 2 e o menos 2 está distante na mesma distância, na mesma proporção. Então, nós temos simetria também entre os números. O símbolo dos números inteiros é o Z. E depois vocês têm algumas questões do Currículo em Ação, volume 2. Então, é a apostila Currículo em Ação, volume 2. Não é o Aprender Sempre. Vocês não precisam copiar as perguntas, certo? É somente responder na apostila. Página 91. Observe os números inteiros representados na reta numérica. Qual é a correspondência que está indicada? Explique e anote as duas próximas correspondências. Então, vocês precisam falar quais são as correspondências que estão acontecendo. Então, foi como eu falei para vocês. As correspondências que acontecem, partindo do menos 2 para o 2, são os números partindo do zero que ocupam o mesmo espaço de distância, certo? Então, eles são partindo do zero, eles têm o mesmo espaço dentro da reta numérica. Então, para frente, eu tenho dois intervalos e vou encontrar o menos 2. Voltando, eu tenho 2 intervalos e vou encontrar o menos 2. Vocês precisam explicar isso e depois fazer as correspondências que faltam, que é do menos 5 para o 5 e do menos 1 para o mais 1. Então, é só fazer a flechinha, certo? Agora aqui, no exercício 3.2, complete a tabela indicando o número oposto ou simétrico em cada caso. Então, quem é oposto a 2? O menos 2. Quem é oposto a 3? O menos 3. Quem é oposto ao menos 4? O 4. Então, eu sempre vou pegar o mesmo número com o sinal trocado. E isso faz com que eles sejam simétricos. Por quê? Partindo do zero, eles ocupam o mesmo espaço até chegar na sua posição. Então, quem é o oposto a 8? O menos 8. Quem é o oposto ao 10? O menos 10.
Quando eu não tenho nada, é mais. Toda vez que eu não tenho nada, é mais. O mais, ele não é obrigatoriamente necessário. Quem é oposto ao menos 36? Mais 36. E assim vocês completarão toda a tabela. Exercício 3.3. Escreva os números em ordem crescente, do menor, ordem crescente, do menor para o maior, respeitando o sinal de menos. Então, o sinal de menos indica que o número é muito pequeno. E aí, quanto maior o número absoluto, menor ele vale se ele for negativo. Então, no caso aqui, ó, de todos os números, o menor é o menos 3.670. Depois, respeitando a reta numérica, nós iremos passar pelos 645. Por que que eles são menores? Porque eles são negativos. Então, eles estão mais distantes ainda do zero, certo? Quanto mais distante do zero, na posição contrária à reta, menor ele vale. Então, o que que é pior? Eu ter uma temperatura, uma dívida de R$ 645 ou uma de 3.600. Então, a dívida de 3.600 é muito pior. Por quê? Ele está devendo muito mais. Então, o valor negativo está muito mais distante do zero. Então, por isso que ele se torna o menor. Depois do 645, o próximo menor que aparece é o 257. Depois do 257, nós temos o 127. Então, observem que, apesar de ser ordem crescente, a ideia lá na parte negativa é que ele caia e não aumente, mas aí que está certo, porque ele está se aproximando do zero. Porque nós sabemos que antes do zero nós temos zero, e aí começa menos 1, menos 2, menos 3. Então, lá longe eu tenho menos 100, o menos 200. Então, quanto mais longe do zero eu for, menor será o número e maior em termos de número absoluto. Exercício 3.4. Podemos comparar dois números dizendo se um é maior ou menor do que o outro? Então, vocês precisam responder isso. Podemos comparar dois números dizendo se um é maior do que o outro. Observe. Então, aqui nós temos algumas informações na reta numérica. Então, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, até chegar no 9. Os números inteiros fazem parte de um conjunto numérico composto por números positivos e negativos. Então, aqui nós temos o conjunto dos números inteiros. Então, esse exercício 3.4, na verdade, é uma informação, certo? Então, 3.4, somente uma informação. Vocês não precisam se preocupar em responder. Por quê? Aqui, ó, podemos comparar dois números, a resposta é sim, né? A gente pode sim, tanto é que aqui está sendo uma afirmativa. É uma afirmativa, não é uma pergunta. Sim. Exercício 3.5. Diego conferiu. No 3.4 eu vou conferir se tinha mais alguma pergunta e não foi colocado. Mas eu acredito que seja só isso mesmo. Exercício 3.5. Diego conferiu o estoque de celulares de sua loja no final do dia 20 e verificou que havia 40 aparelhos. Nos dias posteriores, ou seja, depois, ele fez as seguintes transações. Ele tinha 40, ele comprou 20, então aumentou 20 unidades, mas ele vendeu 40. Depois ele vendeu 10, comprou 15 e vendeu 11. Então, aconteceu várias etapas aí. Quando compra, adiciona. Quando vende, subtrai. Subtrair conta de menos. Após toda essa movimentação, qual o número de celulares no estoque da loja de Diego? Então, sobrou, faltou, o que que aconteceu? Vocês vão precisar descobrir. Exercício 3.6. Num determinado dia de outono, na cidade de São Paulo, os termômetros marcavam 20 graus. Com a entrada de uma frente fria, a temperatura baixou para 9 graus. De quanto foi a variação de temperatura? Ou seja, qual o espaço entre 20 e 9 graus, certo? Eu quero saber o intervalo. Como você calculou essa variação? Você vai explicar. Fiz conta de menos, contei os quadradinhos, contei nos dedos. Como você fez essa conta?
3,7. Luciano fez uma dívida de R$ 50 e outra de R$ 96, ambas para serem pagas no próximo mês. Quanto ele está devendo? Como você indicaria esse valor? Então, vocês vão analisar aí a dívida do Luciano e como você indicaria essa informação de dívida. Exercício 3.8. O gerente do banco informou a Eduardo que sua conta estava com saldo negativo de R$ 130. Ele fez um depósito e seu saldo agora é de R$ 64. Ele não tem mais dívida. Mas o que aconteceu? Ele pagou a dívida e ainda colocou um dinheiro extra que fez com que a conta fosse para R$ 64. Então a pergunta é: qual foi o valor depositado por Eduardo? Exercício 3.9. Na cidade de São Joaquim, a temperatura era de 4 graus ao anoitecer. Durante a madrugada, a temperatura teve uma queda de 6 graus, ou seja, nós estávamos aqui no 4, caiu 6 pontos, veio para 3, 2, 1, 0. Olha só, vamos contar quantas casas nós já andamos. 1, 2, 3, 4. Mas são 6, então eu preciso colocar mais 2 pontos para dar 6. Então, menos 1 e menos 2. Então, para quanto que foi a temperatura do termômetro, né? Para quanto que foi na madrugada. Então, qual foi a temperatura na madrugada, certo? Exercício 3.10. Elabore um problema a partir da imagem abaixo. Então, aqui nós temos uma temperatura, certo? Está indicando a temperatura mínima, a temperatura máxima de São Paulo, a temperatura mínima e a temperatura máxima do Rio de Janeiro. Analisando essas duas informações, vocês precisam criar um problema matemático envolvendo essas informações. Então, vocês podem colocar qual a diferença entre a temperatura mínima das duas cidades, qual a diferença da temperatura máxima entre as duas cidades, qual cidade teve a temperatura mínima maior, qual a cidade... Vocês podem fazer o problema que vocês quiserem, mas tem que envolver essas duas imagens. Agora, copie e responda a questão abaixo no caderno, treinando para provas externas. Vocês precisam ler a informação, certo? O senhor Luiz tem uma loja que vende produtos esportivos. Na semana passada, ele pretendia vender as 100 camisetas de time de futebol que possuía. O gráfico mostra o número de camisetas que foram vendidas na loja do senhor Luiz em cada dia da semana passada, de segunda-feira a sexta-feira. Então, a cada dia ele vendeu uma quantidade de camisetas, certo? Na segunda, por exemplo, ele vendeu 12. Após a venda de camisetas nesses 5 dias, quantas sobraram? Então, nós sabemos que ele tinha 100 camisetas e todo dia ele efetuou algumas vendas. Então, no final da semana, dos 5 dias, quantas camisetas sobraram? Esse é o roteirinho do dia 28/6. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida nas aulas ao vivo lá do Centro de Mídia com o professor da sala, vocês terão a oportunidade de tirar essas dúvidas. Vocês podem também estar entrando em contato com o professor de matemática pelo WhatsApp. Não deixem de participar, não deixem de fazer. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.